Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre gerenciamento e controle do teletrabalho e vamos falar um pouquinho sobre estratégia, para vocês começarem a sentir o gosto. Para a gente pensar, eu sei que para muitos gestores era muito difícil pensar nessa ideia de fazer o teletrabalho, porque acreditavam que não tinham como controlar o trabalho da sua equipe, uma vez que eles não estão presencialmente com ele trabalhando e ele não está vendo ali se está sendo feito o trabalho ou não. Eu entendo essa preocupação, mas agora a gente não tem mais o que fazer, então a gente precisa se virar e tentar encontrar soluções para que o serviço seja gerenciado, né? O serviço da equipe seja gerenciado como um todo. E eu particularmente acredito que estando presente ou não estando presente, isso não é garantia de que o serviço vai ser bem feito. Ou vai ser feito, porque pode acontecer, o servidor está lá fisicamente no ambiente de trabalho e ele está vendo na internet, ele está mexendo no celular, e ele pode também não trabalhar. Então, estar presencialmente com o funcionário não significa que você está controlando o trabalho dele. Então, esse receio, eu acho que ele de fato é infundado, né? Estar presente não é garantia de nada. E agora, com o teletrabalho, a gente precisa de fato sentir que isso é possível e fazer e seguir para ações que de fato sejam possíveis fazer o controle do trabalho da equipe. Por quê? Não, que feio o controle. Não, mas uma das tarefas do gestor público é o trabalho de controle, né? De garantia de que o serviço está sendo feito. Está sendo feito com a qualidade que seja esperada, que esteja atendendo a demanda da sociedade. Então não tem nada de errado aí, pelo contrário, gestor que não controla não é gestor. Então isso é uma das tarefas do gestor. O ponto é como é que você faz isso que de fato diferencia gestores bons dos gestores ruins. Mas isso precisa ser feito. Como a gente já está num teletrabalho, então a gente precisa agora, né? Agora, assim, em cima da hora, o que eu posso fazer para garantir que isso seja feito? Existem várias formas de se gerenciar uma equipe estando remotamente. E a gente tem a tecnologia ao nosso lado para nos ajudar a fazer o trabalho de gerenciamento. Existem várias formas. Bom, o primeiro passo, antes da gente falar de como vai fazer, o primeiro passo é o gestor precisa conversar com seus funcionários e definir as tarefas que serão feitas. E como essas tarefas serão feitas? Uma parte de organização. O gestor ele precisa ajudar o seu funcionário a organizar essas tarefas, a mostrar quais são as prioridades no desenvolvimento de cada uma das tarefas. Então, o primeiro passo aqui é o gestor conversar com o seu funcionário, com o seu servidor e definir o que precisa ser feito, como e quando. A partir desse primeiro passo, se começa a pensar em gerenciar, porque você sabe o que vai ser gerenciado. E as duas partes dessa relação sabem que entraram no acordo. Então, ele sabe que ele precisa fazer e você sabe que vai poder cobrar caso isso não seja feito. Então, o primeiro passo, de fato, é conversar com o seu funcionário e definir o que ele vai fazer, como ele vai fazer e quando ele vai fazer. Bom, vocês podem conversar, por exemplo, e definir que o servidor ele vai desempenhar ou ele vai executar tantas tarefas, aí depende da sua área, mas tantas tarefas por dia, por exemplo. E aí, ao final, pode ser que você peça para que esse servidor te encaminhe por e-mail as tarefas que foram feitas. Se vocês utilizarem um sistema, dentro do sistema é provável que hajam relatórios gerenciais que vão demonstrar se essas tarefas foram desenvolvidas por tal servidor. Normalmente, os sistemas demonstram dentro do seu relatório gerencial quem fez o quem fez outra coisa, por exemplo. Mas eu sei que essa não é a realidade de todo o setor público, porque no meu órgão, no sistema que a gente usa, não existe um relatório de que qual foi
a atividade que cada um dos servidores executaram. Não tem, sei lá, se o servidor logou ou não logou no sistema, porque isso são formas de gerenciamento também. Né? Digamos que eu não sei se o meu funcionário trabalhou ontem, por exemplo. O ideal seria que o sistema demonstrasse se houve o acesso ao sistema por esse funcionário ou não houve, mas isso não tem. Tudo bem? Então a gente precisa verificar outras possibilidades de gerenciamento. Então, se você no seu sistema consegue verificar se foi feito tais tarefas naquele dia, ótimo. Se não consegue, você não sabe se o funcionário está fazendo, você precisa pedir, né? É importante ter essa comunicação direta entre o gestor e funcionário e não ter vergonha e não ter medo de pedir. Você pode falar, tipo feedback, follow-up. Todo dia, pessoal, vocês podem me dizer o que foi que vocês fizeram? O que foi que vocês deixaram de fazer? Simples, isso pode ser feito. E eu posso dizer uma coisa, no começo até pode parecer estranho se você não tem essa atitude com a sua equipe, mas com o passar do tempo, os servidores vão perceber que isso já é comum. Isso já é uma só forma de gerenciar e tá tudo certo, ninguém vai se sentir, sei lá, controlado ou perseguido. Quanto mais você fizer isso para a equipe como um todo, melhor vai ser. Isso eu tô falando porque eu, antes de trabalhar no serviço, antes de entrar nesse órgão para administração pública, eu trabalhei numa multinacional. E na unidade no setor que eu trabalhava, nós éramos acho que 5 meninas, mais a chefe, e ela falava muito isso, ela falava assim, eu era mais nova, e ela sempre falava, Renata, você precisa me contar o que você fez. Ela me dava exemplo, por exemplo, eu sei tudo de detalhes o que tal servidora fez, o que tal funcionária fez, porque essa funcionária tinha necessidade de contar. Mas eu não sei nada, porque você não me conta nada. Outra servidora só me dá no final do dia, eu fiz isso, 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 isso. E aí ela tentou me explicar que isso é uma ação importante, porque ela, como gestora, ela precisa saber o que os funcionários estão fazendo, até porque se acontecer um problema, alguma coisa, ela sabe qual situação está. Ela sabe, ela fala, você está me contando esse problema, mas é verdade, a Renata me contou, eu sei que a Renata estava atuando nessa atividade, eu sei. Então, quanto mais fácil for essa comunicação, ela não precisa ser detalhada, mas quanto mais comum for para os servidores te passarem o que eles fizeram, melhor para você vai ser com relação ao controle e melhor vai ser para eles, porque eles vão estar protegidos. Você, chefe, você sabe o que seus funcionários estão fazendo. Numa situação, você protege eles. Então, coloque isso como uma atividade rotineira no seu dia a dia e no dia a dia da sua equipe. Então, essa é uma possibilidade. Por tarefas, pede para eles ir para o final do dia, falar, eu fiz isso, isso, aquilo outro, essa quantidade tal, eu tive tal dificuldade. Rapidinho, um follow-up bem rápido para você seria ótimo. A outra situação seria você definir o horário de trabalho das pessoas. Elas precisam trabalhar, 8 horas por dia. Mesmo que elas tenham uma flexibilidade porque elas estão trabalhando em casa, peça apenas para que elas te avisem quando elas começam e avisem quando terminam. Se isso você achar que seja importante. Mas se você acordou com os seus funcionários que eles não vão ser gerenciados ou monitorados pela quantidade de trabalho, mas sim pela quantidade de horas trabalhadas, então peça para eles te avisarem, como se fosse bater um ponto. Mandou lá, Renata, se eu fosse a chefe, Renata, eu tô começando meu trabalho hoje, Renata, eu já terminei hoje. Pronto, bem simples. Isso já é uma ação. Só que as horas trabalhadas não necessariamente significa produtividade. Por isso que eu acredito que um controle, o gerenciamento do seu funcionário, ele é sempre melhor com relação à produtividade. Mas eles têm que trabalhar tantas horas? Ótimo. Então pede para a hora que eles terminarem, mesmo que eles precisam te avisar porque você acha que isso é importante, pede para eles te falarem o que eles fizeram. Eu já disse, no começo vai parecer mais difícil, mas com o tempo isso vai ser natural. Para você e para eles é super importante que você, como gestor, esteja acompanhando o que eles estejam fazendo. Certo? Essa é uma dica, eu espero que isso seja importante e que vocês consigam adotar, que é muito bom mesmo para a equipe. Outro ponto é que, gestor, você precisa fazer isso. Essa é uma das tarefas do gestor. Se você for perguntar, mas por que eu sou gestor? Ou para que eu sou gestor? Isso tem que constar no seu rol de atividades. Não é uma questão de crítica, mas eu acho que gestor que está muito preocupado em desenvolver as atividades do dia a dia e esquece a parte gerencial de estratégia,
Na minha opinião, ele é deficitário, ele não é um bom gestor, porque o bom gestor, ele tem que trabalhar no controle e gestão da equipe, ele tem que fazer estratégia, ele tem que desenvolver a equipe muito mais do que ele ficar fazendo as atividades normais que ele poderia ensinar um outro servidor e colocar esse outro servidor para fazer. E usar a sua mão de obra, o seu horário de trabalho para fazer coisas que sejam mais importantes para o gerenciamento da equipe como um todo. Aí todo mundo cresce. Os resultados são sempre melhores, tá? Então, gestor, se você não tem o hábito de gerenciar, repense os seus hábitos, tá? Porque isso é super importante. Bom, isso tem a ver diretamente com a equipe. Mas o gestor, ele não faz só isso, né? O gerenciamento não é só controlar o que está sendo feito ou não. O gestor público, o gestor de uma determinada unidade, ele precisa conhecer muito bem a sua unidade. Ele precisa conhecer todas as tarefas que precisam ser feitas. Não estou falando que ele precisa executar todas e ser boas em todas as execuções, mas é importante que ele saiba. Quanto mais esse servidor, quanto mais esse gestor souber, melhor ele consegue ensinar a equipe e desenvolver a equipe. E assim, se a equipe aprende a fazer, mais ele ter tempo disponível para cuidar daquilo que é importante para o gestor, certo? Ótimo. Então, o gestor precisa conhecer as atividades a serem feitas. Outra coisa que o gestor precisa conhecer são os indicadores de que essas atividades foram feitas, né? Então, a gente vai ter muito tempo para conversar aqui no canal sobre gerenciamento, sobre indicadores de desempenho, sobre conhecer os números da sua unidade. A gente vai ter muito tempo. Aqui, por enquanto, o foco mais é o teletrabalho. Mas o que eu vou te pedir é o seguinte, como gestor, pense todas as tarefas que precisam ser desenvolvidas para sua equipe e tente atribuir, no mínimo, para começar, números em quantidade dessas atividades a serem elaboradas. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo meu, digamos que vamos pensar que a minha unidade, antes da crise, ela fazia 20 alvarás por mês, por exemplo, tá? O alvará é aquele documento que libera o dinheiro para a parte, caso você que esteja assistindo não é da área judiciária. Então, digamos que a minha unidade, o meu setor, elaborava em média 20 alvarás por dia. Eu tenho um número. A partir desse número, eu começo a pensar em como melhorar esse número ou não, se é necessário ou não. Bom, na hora que começou a crise, o tribunal, que é o meu órgão, ele definiu algumas prioridades para as varas do trabalho. E uma das prioridades seria a emissão de alvarás. Porque ele está falando, nós estamos numa época de crise, é importante que vocês liberem dinheiro se tiver dinheiro de alguma forma dentro do processo. Então, o próprio tribunal definiu uma prioridade. Ele falou, eu quero que as varas emitam mais alvarás. Aí você, gestor, vai olhar hoje e vai falar, quantos alvarás nós emitimos? Nós emitimos 30. Que bom, melhorou, aumentou, eu de fato consegui atender aquilo que foi definido como prioridade? Ótimo. Quantos alvarás ainda precisam ser emitidos? Ainda tem 50 processos para emitir. Então, o que você precisa fazer como gestor? Garantir que esses números vão atingir ao ponto que você precisa, ao objetivo que você precisa para a sua unidade, né? Você vai ter que definir quantos alvarás seria razoável e possível de ser emitido dentro daqueles que estão esperando para serem emitidos e dentro daquela sua realidade de estrutura. Porque às vezes a sua organização está pedindo para você emitir mais alvará, mas você não tem força de trabalho suficiente, por exemplo, para emitir os alvarás. Mas você precisa ter uma noção desses números. Quanto eu fazia antes? Quanto eu estou fazendo hoje? Quantos eu preciso fazer e quantos eu posso fazer? Porque aí você consegue organizar a sua equipe de trabalho para dar atenção às prioridades. Então você precisa de fato conhecer esses números. Eu dei aqui um exemplo sobre o que é o alvará, mas existem vários outros números dentro de uma unidade, né, dentro de um setor, e aí você precisa verificar o que seriam, né, esses números dentro da sua atividade. Tenta analisar, pega um papel, não precisa ser muito complexo. Pega um papel, anota todas as atividades que você tem, que a sua equipe precisa desenvolver,
Coloca o que você entende, por exemplo, de ser um número razoável de atividades a serem atendidas dentro de um determinado período, por exemplo, por mês, por semana. Nessa época de crise, tudo muito estável, os prazos precisam ser mais curtos, até porque é mais fácil de serem gerenciados nesse momento. A gente não tem como fazer planejamento a longo prazo. Então pense aqui, por semana, quantos alvarás a minha equipe consegue emitir por semana? Quantos despachos é possível fazer? E aí você vai colocando, tudo bem? O que precisa, o que seria, né, aquele número que você entende como ser ideal dentro da estrutura suficiente, ou dentro da estrutura que você tem disponível na sua equipe. Tenta verificar o que você já consegue fazer hoje. A gente já tem aqui quase um mês de teletrabalho, então você já sabe o que você pode produzir, o que você produz nesse período. E se você conseguir, até para você depois fazer uma comparação, isso não é importante agora. Mas mesmo que para você fazer uma comparação, depois você pode ver o que eu fazia antes. Sabe por quê? Uma das ações que a gente entende no teletrabalho é que, eu já disse isso em outros vídeos, seria o aumento da performance, né? Seria possível esperar um aumento do rendimento dos trabalhos, da performance das equipes. Você só consegue mensurar a performance se você sabe como era antes. Tudo bem? Eu só sei dizer que hoje eu sou melhor se eu tenho consciência do que eu era antes. É a mesma coisa para uma organização, para uma unidade que você está gerenciando. Então, agora, ai, Renata, eu estou sem tempo, não consigo fazer essa análise de como era antes. Se você já sabia como fazer isso, provavelmente você já conhecia os seus números, já sabia dos seus números. Agora você vai fazer uma comparação. Se você não tem esses números de como você fazia antes, você nem dava importância, você precisa ficar comigo e assistir mais vídeos do canal e conhecer mais sobre estratégia. Mas se você não conhece, pensa que isso é alguma coisa importante que você vai precisar fazer para o futuro. E eu estou aqui para te ajudar. Tudo bem? Então, você conheceu os seus números, definiu o que seria a quantidade ideal a se atingir, né? Quantidade porque a gente está falando de números mesmo, né? Então tenta quantificar as atividades, pensa quanto você acha que seria o ideal dentro da estrutura que você tem, e aí você começa a dividir atividades e dar prioridades conforme isso que você tem, que você analisou, que você tem ali escrito, que você consegue visualizar, certo? Então, bom, o gestor precisa conhecer dos números da sua unidade. Aí a gente vai falar de estratégia. Ótimo, Renata. E como é que a estratégia pode me ajudar nesse sentido? Bom, a nossa próxima série ela vai falar sobre estratégia, ela vai desmistificar um pouco do que as pessoas acreditam ser estratégia. E eu, de fato, quero mostrar que a estratégia está muito mais próxima do que normalmente ela parece estar. Ela está muito mais próxima e ela, de fato, pode ser aplicada no dia a dia da administração pública brasileira. O gestor pode, sim, adotar ações que são mais voltadas para a estratégia. Uma das situações que é muito errônea relacionada à estratégia é que a estratégia seria apenas um planejamento. E o planejamento estratégico ele é apenas um documento. A gente vai falar mais sobre isso. O problema do planejamento nesse momento de quarentena, não vou falar dos problemas que são de uma geral, mas o problema do planejamento estratégico nessa época de quarentena é que não há possibilidade de elaborar planejamento se você tem um futuro incerto. E agora, em épocas de quarentena, nosso futuro é completamente incerto. A gente vai ter futuro, mas é muito difícil imaginar como é que vai ser esse futuro. Eu acredito que vai ser muito diferente daquilo que a gente conhece. Então, como é que eu vou poder planejar alguma coisa? Como é que eu vou poder fazer um plano de futuro? Como é que eu vou poder olhar para o futuro? Eu preciso agora olhar para o meu presente. E aí, então, você vai falar, então não existe estratégia para esse momento? É claro que existe, tá? E é muito possível fazer estratégia nesse momento. A gente, ao longo dos capítulos, dos episódios, a gente falou de assuntos que são muito caros, que eu gosto muito de trabalhar com relação à estratégia, porque a estratégia, ela olha a organização como um todo. A gente falou de motivação de funcionário, a gente falou de treinamento. Tudo isso são ações que estão vinculadas à estratégia,
Então, se você está fazendo isso, pode ter certeza que você já está agindo estrategicamente. Você está trazendo a sua equipe com você para trabalhar junto mesmo nessa época difícil. Se você reorganizou todas as atividades da sua área e você, como gestor, está focado em gerenciar, em controlar, você sabe tudo está sob o seu controle, você que está definindo prioridades, você está acompanhando os resultados da sua unidade, você está fazendo estratégia sim. Se você sentou com a sua equipe, pensou em novas soluções para problemas que antes não existiam, ou você achou que não existiam, mas a quarentena te trouxe e vocês precisaram pensar em novas formas de fazer algumas ações, algumas tarefas, você está trazendo a inovação para o seu dia a dia, isso é muito estratégico. Então, sim, você está fazendo estratégia. Mas o que exatamente para esse episódio eu gostaria de trazer? Eu quero que você olhe para o passado da sua equipe, para o seu passado como gestor e pense o que de melhor vocês sabem fazer, o que de fato vocês sabem fazer. Isso é olhar para o passado e olhar o seu padrão de comportamento, é como vocês agem. Quando vocês encontrarem esse padrão e saber aquilo que vocês são mais fortes para fazerem juntos, e vocês trouxerem essa característica para atuar agora, no dia a dia de vocês, mesmo estando distantes e no trabalho remoto, vocês estão agindo estrategicamente. E dessa forma, o serviço público vai ficar muito melhor. O serviço que você está prestando na sociedade, ele vai ser com muito mais qualidade, porque você sabe quais são as suas forças como gestor e quais são as forças da sua equipe. E traga todo mundo junto, né? Traga isso para a sua equipe, chama eles por vídeo, conversa com eles, motive eles. Nós somos bons fazendo isso lá presencialmente, mas seremos melhores fazendo à distância. Mostre que essa distância física, ela não é algum problema para vocês. Vocês conseguem sim e são bons estando à distância. Vocês só precisam saber se comunicar e utilizar isso da melhor forma possível. Dessa forma, fazendo essa análise do que vocês são bons, de o que vocês conseguem fazer de melhor e trazer isso para a sua equipe, isso é a estratégia que a gente precisa usar nesse momento. É assim que a gente vai oferecer um melhor serviço público. Tudo bem? Só para recapitular nosso último capítulo. Nós falamos sobre como você vai controlar, como é que você vai gerenciar e saber que está todo mundo, né, andando do jeito como você gostaria, atuando como você gostaria, apresentando os resultados que você gostaria. Então, senta gestor com a sua equipe, divida essas tarefas, veja o que cada um vai fazer, como é que cada um vai fazer, se vai ser quantidade por dia, se vai ser quantidade de horas. Peça para eles te darem sempre um follow-up no final do serviço, se eles conseguiram, o que eles conseguiram fazer ao longo do dia, porque você dessa forma vai saber como é que as coisas estão acontecendo ou não. Se você tiver necessidade, peça para eles mandarem o serviço que eles fizeram por e-mail para você verificar se está tudo certo. Não tem problema. O importante nesse momento é você sentar e fazer esse acordo, tá? Com a sua equipe, pega servidor por servidor, tá? Individualmente é sempre melhor. Faz esse acerto de como vai ser feito, pede sempre para eles te darem follow-up no final do dia. Pode parecer estranho no começo, mas depois você vai ver como isso vai ser natural. Dessa forma você sabe o que está sendo feito, como está sendo feito e se precisa reorganizar porque outra atividade é prioritária, você vai estar no controle e você vai saber fazer isso, certo? Segunda dica foi, você precisa conhecer os números que envolvam a sua atividade, que envolva o seu setor. Se você não tiver esses números antes, tudo bem, agora não é mais importante, mas você precisa saber quais são os seus números de hoje. O que é para ser feito, o que já foi feito e qual seria o objetivo ideal, né? O que precisa ser feito em quantidade que você acha ideal. E aí você vai organizar essas atividades com relação a esses números que você tem sob controle, tudo bem? Lembre-se, se você tem dificuldade com relação a isso, eu estarei aqui para te ajudar e eu vou sempre trazer mais informações e você vai aprender muito sobre isso, vai ficar feliz e vai ver como vai ficar muito melhor no seu dia a dia como gestor. E por último,
Sim, podemos atuar estrategicamente. E minha grande dica nesse momento é tente encontrar quais são as suas forças como gestor, o que você faz de melhor, o que a sua equipe faz de melhor, quais são as forças dela. Traga isso para usar ao seu favor, ao favor da sua equipe. Traga isso, converse com eles, isso é até uma forma de motivá-los. Eu tenho certeza que usando isso, colocando isso em prática, aquilo que você tem de melhor, a sua equipe tem de melhor, vocês vão conseguir muito bons resultados mesmo nessa época de quarentena, de teletrabalho, que a gente ainda não tem uma certeza de quando vai terminar, certo? Era isso no vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu gostei bastante da nossa conversa de hoje e dos outros dias. Se você tiver alguma dica para passar para mim e para os seus colegas, por favor, deixe seu comentário aqui no vídeo. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixa suas dúvidas aqui, eu vou tentar responder o máximo que eu puder. E a gente se encontra na próxima série. Eu gostaria muito de começar a série falando sobre estratégia. Eu acho que ela vai ser bem legal, você vai gostar bastante. Ela tá numa linguagem bem simples, ela é super acessível. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão entender para que a gente possa continuar essa nossa conversa por muito tempo. Por enquanto é só isso. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe e eu te vejo na próxima série. Até mais, obrigada!